Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso minuto de reflexão. Que bom estar aqui com vocês em mais um comentário do trechinho do Evangelho. Pessoal, um dia Jesus ele foi perguntado, por um fariseu qual era o maior mandamento. Mestre, qual é o maior mandamento? E ainda de um jeito hipócrita, meio gozador, porque os fariseus estavam o tempo todo tentando Jesus para ver se Jesus cometia alguma gafe, alguma coisa de erro para poder ter do que acusá-lo. Eles queriam punir Jesus, Jesus realmente incomodava eles, Jesus estava tirando eles da zona de conforto. Então eles estavam sempre chegando perto, próximo a Jesus, para ver se Jesus ia alguma coisa contra a lei que eles tinham. Se ele fosse contra a lei, eles iriam ter do que puni-lo e condená-lo. Mas Jesus, muito sábio, respondeu para ele: o maior mandamento? Você não conhece a lei de Moisés? Os 10 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu conhecimento, com todo o seu poder, com todo o seu respeito, Amar a Deus. Mas aí, lembra, Jesus fala, aqui vai o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lembra quando Jesus começou a trazer o seu evangelho, ele deixou bem claro que ele não veio destruir a lei, e sim fazer cumpri-la. Então ele estava sempre trazendo novos detalhes, apimentando a lei. E era irrecusável qualquer pessoa entendesse que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas o amar ao próximo como a ti mesmo, que mal faz? Quem que vai ir contrário a essa lógica? Então, pessoal, para a gente poder entender o primeiro mandamento, o maior mandamento, amar a Deus. Gente, é tão difícil a gente personificar Deus, porque não se dá para personificar Deus. Embora lá no Velho Testamento falava que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, talvez não a imagem física, mas seja talvez a imagem, né, é, da mesma fonte que eu fui criado, o meu espírito, não a minha matéria, mas a centelha divina que há dentro de mim tenha vindo de Deus, sim. E isso não é matéria. A gente imaginar, personalificar Deus, imaginar que esse ser, se a gente quiser dizer ser, criou o Sol, a Terra, a Lua, os planetas, as galáxias. É difícil a gente imaginar que um homem possa ter criado tudo isso. Então, a definição de Kardec do que é Deus é a muito mais plausível para nós. A gente vai entender que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, ele está acima de tudo e ele criou tudo. Ele está acima de tudo porque é a inteligência suprema. E ele é a causa primária de todas as coisas porque ele tudo criou, tá? E aí é difícil, pelo menos para mim, eu tenho uma dificuldade muito grande de visualizar o infinito. Quando a gente assiste aquele programa Cosmos, tem o do Carl Sagan da década de 70, no finzinho da década de 70, que é maravilhoso, e depois tem o que a Nat Geo criou em 2013 por Neil Tyson, que foi aluno de Carl Sagan. Então, em 2013, se você for no YouTube e escrever Cosmos, a gente consegue ter a dimensão do tamanho do universo. É um programa aí de 1 hora. É fantástico. E ver que o homem é algo muito recente na humanidade. Equivale aí aos 10, 15 segundos do ano cósmico, que eles fazem a comparação do ano cósmico. Bom, se Deus criou tudo isso e eu acredito em Deus e Deus criou tudo isso,
eu fico imaginando como que eu vou conseguir imaginar a imensidão, o tamanho de Deus, como que eu vou amar a Deus como Jesus convidou, se eu tenho essa dificuldade de entender o infinito. E aí eu tive uma ideia que eu queria compartilhar com vocês. O que tem de maior, mais próximo de nós aqui da Terra? É o Sol, né? A gente tem a Lua que brilha de forma muito linda no céu, mas o Sol é aquilo que a natureza nos oferece de maior tamanho, de mais poderoso, de brilho. E se a gente pegar todas as características do Sol, a gente consegue ter imaginar que foi Deus quem criou o Sol, a gente consegue ter uma pequena fagulha do que é Deus. Por quê? Sem o Sol não há vida no planeta Terra, né? Tudo no planeta Terra depende do Sol. Mas Deus é o Sol? Não. Mas é uma forma da gente poder entender um pouco, ficar um pouco mais fácil o entendimento, o infinito. Então, a gente vê o Sol, visualiza ele, a grandeza dele. A grama existe por conta do Sol. As flores, as florestas existem por causa da luz, da energia do Sol. Os animais herbívoros existem porque comem a grama, porque se alimentam da grama, por causa do Sol. Os ciclos das águas, os rios, os mares existem, os ventos existem, o oxigênio que circula na Terra existe porque existe o Sol. Ele manda a sua energia, o seu calor, a água evapora e esse evaporar da água cria os ciclos das águas para a gente poder viver. E os animais que vão se alimentar da grama se alimentam dessa água, tudo precisa da água, né? A lua que foi criada depende do Sol, porque a Terra gira em torno do Sol e a lua gira em torno da Terra. Ou seja, tudo no nosso planeta depende do Sol. A nossa vida depende do Sol. Então, pessoal, a gente começa a entender a grandeza de Deus, a profundidade, todas as leis, quando a gente vai criar as leis para poder fazer um prédio, para poder fazer um carro se locomovendo, até as telecomunicações, depende dos campos magnéticos gerados do Sol, o carro que se move, o prédio que se move, depende da gravidade que a Terra gera, mas que gira em torno do Sol. Então, pessoal, o Sol é um exemplo claro para a gente poder começar a entender a grandeza de Deus, né? O Sol acaba destruindo tudo, a gente não tem que fazer o telhado para poder proteger da água que chove, a gente não tem que passar tinta na casa para poder proteger do Sol, né? Então, do mesmo jeito que a gente precisa entender as leis que nos envolvem, né? A gente precisa se proteger também, porque é uma energia muito grande, ou seja, quer que tudo volte ao seu estado natural. Então, quando a gente, para poder viver, a gente precisa entender o Sol. Para a gente poder viver espiritualmente, a gente precisa começar a entender a Deus, para poder dar a evolução necessária, o caminhar necessário que nós precisamos buscar. Então, pessoal, o maior mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Como eu vou fazer isso? É difícil personalizar Deus? Imagine que Deus é o próprio Sol, que permeia em todos os lugares, ele entra em todos os lugares, né? Ele está sempre presente. A maior escuridão que seja, quando deu uma brecha, quando você permite abrir uma brecha, essa luz acaba entrando e invadindo e transformando qualquer pessoa que está enclausulada dentro de algum cômodo escuro. Abriu um pouquinho do Sol, já muda o estado do espírito de cada um. Olha que gostoso, o Sol veio me aquecer, o Sol veio brilhar, a gente precisa dessa energia. Então, se você como eu, que tem dificuldade de entender o infinito, a grandeza de Deus, comece a transferir essa sua dificuldade para o Sol, admirando Ele, amando Ele com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Tá joia, pessoal? Brilhe diariamente o Sol. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.